Gente do céu, seja muito bem-vindo a mais um Podcel. Aqui quem fala é Elvis Abreu e falo diretamente do Estúdios Fábricas. Olha só, hoje nós temos aqui uma bancada top e falaremos sobre a Bíblia, a urna e eu. Qual o lugar do cristão na política? Aqui comigo na bancada, nosso pastor Daniel Zimmermann. Seja muito bem-vindo. Elvis, meu querido, tudo bem? Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, o nosso querido Podcel, nessa casa que nos recebe com tanta alegria do nosso precioso Jorge. E que bom estarmos juntos aqui com o nosso quarteto de hoje, né? É isso aí, quarteto. Nossa. Eu já quero agradecer você, muito obrigado por nos acompanhar, que Deus abençoe você e sua família. E falando em família, eu vou pedir para você seguir a gente lá no Instagram, no Podcel Oficial, né? Porque quem segue a gente tem spoiler. Além de ter spoiler, lá você tem acesso a todas as plataformas que nós estamos. Então lá tem o link. Quem encaminhar para alguém Spotify, Google, você consegue encaminhar diretamente o link, tá bom? Pastor Daniel, dê a honra e apresente o nosso convidado. Bom, gente, para nós é uma alegria hoje falar de um tema tão relevante, né? Em um ano, na verdade, não por causa de um ano político, né? Porque sempre a igreja precisa ter essa consciência e essa é a proposta desse encontro nosso. Então hoje nós temos aqui também, como sempre, né? O nosso querido pastor Douglas, o nosso precioso aí, líder de bancada, né, Elvis? Isso aí. Então ele está aqui do outro ladinho ali hoje, mas não mudou a função, né, pastor? Não. Vai estar aqui contribuindo. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Valeu, gente. Boa noite, boa tarde, boa madrugada. É muito bom estar de novo aqui, né? Aqui é a nossa casa, já a nossa segunda casa, o podcast mais amado do Brasil. E compartilhando esse tema que é tão importante, né? Tão precioso, falar sobre política, falar sobre governança. E o que o pastor Daniel disse com muita propriedade, não esperar a época de eleições para falar sobre a importância da política, né? Que a política ela não existe só nas eleições. Então, a gente está aqui hoje para debater um pouco mais, falar sobre os princípios, os valores que norteiam a nossa fé e essa ferramenta tão importante, tão preciosa que o Senhor nos deu, chamado política, né? Que é o governo. Deus criou o homem para governar. Então, é uma missão intrínseca do homem, não é uma opção. Deus criou o homem lá no Gênesis e falou, olha, você foi feito para refletir a minha imagem na terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E você vai refletir a minha imagem como? Governando. Como eu, o Deus criador do universo, governo o universo, você vai governar a Terra, assim, para me representar. Então eu vejo que a política ela é uma ferramenta que nos permite refletir ainda mais a glória de Deus através da justiça, né? A política ela deveria servir para promover justiça. É isso. Que bom! Então, hoje o nosso convidado, querido Jamie Vasconcelos, já deu para vocês verem aí, né, no corte. O Jamie é um filho da nossa comunidade, né, Jamie? Já está lá há mais de 10 anos, ele, a Bruna, a Maria Eduarda e agora o pequeno Levi, né? Isso nasce mesmo. daqui uns dias, está pertinho. O Jamie é comunicador, ele tem várias redes, né, de comunicação, ele tem abençoado aí várias pessoas. Ele também é um analista político, né? Então a gente tem a alegria hoje de bater um papo aqui, amigão também do coração, né? O Jamie é da resenha, né, gente? Da resenha. O Jamie é um papo aberto, papo legal. Seja bem-vindo, Jamie, ao nosso Podcel. Obrigado, pastor Daniel, obrigado você que está nos acompanhando. Nós temos o Elvis, pastor Douglas aqui também, né? Muito feliz de participar do momento tão precioso como esse, que leva para as pessoas informação diferente à luz da palavra de Deus de uma forma descontraída. Tenho certeza que a gente atinge muitas pessoas através desse canal, uma forma evangelística, uma ferramenta que Deus tocou no coração aqui. Já tinha muito tempo no coração do pastor Daniel e agora está tornando verdade. Então, muito feliz de estar aqui para a gente falar de algo que muda a vida das pessoas, uma ferramenta, mas que a gente precisa, né, falar mais sobre isso, principalmente, né, com pessoas cristãs, falar sobre política, né, sobre essa ferramenta que pode mudar, pode não, muda. As pessoas ruins que pegam a política, eu fico tão triste quando as pessoas falam assim, futebol, religião, a gente não se discute. Sim, pessoas inteligentes fazem análises e
compartilham sim, debatem sim, né? É algo que pode mudar, pode não, impacta diretamente a sua vida. Goiânia, por exemplo, a gente vê várias coisas, principalmente na infraestrutura, que impacta você, que vai sair amanhã cedo, né, no seu carro, e você vai ter dificuldade na mobilidade em Goiânia, né, que já poderia, por exemplo, um BRT tem 15 anos, 10 a 15 anos, que não tá funcionando. Então, Parou esse projeto? Já entrando aqui, né? Tá paralisado isso? esse projeto parece que ele vai entregar ele, já está em processo de finalização, mas sempre travam, né? Uma incorporadora pega o projeto, tem um indício de corrupção, trava e inicia o projeto, o processo de licitação novamente. Por isso que tem mais de 10 anos parado. Então, isso que impacta, né? Hoje, se eu não estiver enganado, o projeto inicial nem era um BRT, né? Lá era um metrô. Goiânia teria um metrô, não é isso? E aí foi indo, mudaram, diminuíram, cortaram verba, desviaram e mas eu não sei porque a gente não tem acesso aos dados, mas o James talvez até tenha, né? Um pouco mais. Até que tanto quer essa economia, né? Uhum. Porque, gente, um metrô seria tudo de bom, né? Aquela linha que eles estão fazendo ali, que vai de Senador Canedo. Vem do Canedo? Tem. Eu achei que era só de Aparecida, Não, nem até lá no... Eu acho que era até VLT, não era isso? Veículo Não, leve sobre trilhos, uma coisa assim? Eles falaram isso, mas em Goiânia não é que tem a estrutura hoje para fazer isso. Né? Hoje é inviável, hoje, pela a parte de mobilidade em Goiânia, a gente ter hoje o metrô. Hoje não tem essa possibilidade. Né? Eles falavam isso, começou nos debates sobre o metrô, sim. O pessoal ficaram muito empolgado, viram que não tinha essa realidade, passou pro BRT e já falou assim, isso aí é extraordinário. Mas 10 anos, né, que nós estamos vendo aí, começou até, eu lembro até do Baldi, com esse processo quando era ministro das cidades, começou com Íris, para toda hora. Então, o que acontece? Isso, má gestão, né? A política impacta geral. Se isso estivesse funcionando... Não, então, mas aí você falou que 10 anos atrás, quando lançou o projeto, realmente não tinha, talvez, recurso e nem necessidade de um metrô. Mas já passaram 10 anos e talvez vai entregar daqui 10, então 20 anos depois já vai ter necessidade. Já podia ter, né? E já gastou o dinheiro de 2 metrôs. Muito. Então, interessante, algo muito, por exemplo, ali o Parque das Laranjeiras estão elevado da 153 ali, da BR, que impacta as pessoas ali daquela região gigante. Exemplo, má gestão, ali já teria que ter um outro viaduto subterrâneo ali para mudar a mobilidade naquela região. Mas ali, nós já passamos lá 15 anos, não muda nunca. Hoje em Goiânia o maior problema de mobilidade que muda, e as pessoas que estão nos assistindo sabem que isso dói na pele. Essa mobilidade tem muitos anos que muitos gestores públicos falavam que iria resolver. E hoje precisa. A cobrança é muito grande. O prefeito atual começou a mudar algumas coisas, parece que fez atrapalhar o trânsito. Vocês sentiram isso? Ou melhorou na opinião de vocês? Assim... As mudanças ali no Jardim América, Jardim né? América, isso. Eles inverteram. Aquilo ali ficou legal. Né? Você gostou? Foi mais rápido? Aquilo ali eu gostei. Mas realmente tem algumas coisas que não faz sentido. E, por exemplo, nós já entramos assim com os 2 pés, né? Aqui, o Elcio ainda tinha, mas bora, o papo é isso, né? Uma coisa que eu fico intrigado é que, por exemplo, a Avenida Rio Verde. A Avenida Rio Verde ela é divisa Aparecida e Goiânia, né? Então hoje a gente fala de Aparecida e a gente tá falando de Goiânia, porque cidade junto, é a grande Goiânia, né? Você andava na Rio Verde, e a gente anda muito ali, você andava desse jeito assim, né? Era uma avenida horrível. Aí agora recaparam, fizeram uma pista, né, para caminhada e tal, tá ficando... Revitalizaram ali. Tá ficando topíssimo, nível T63, né? Mas por que só agora... no ano de eleição? É muita coincidência. Então, sabe, é isso que eu agora como população, né, do lado de cá e tal, a gente fica assim, por que não fez antes? Tanto tempo. E eu não sei ali como é que é, talvez você até saiba, porque se o lado de cá é Goiânia e a Goiânia tem que fazer, se o lado de cá dessa assim. forma, Então talvez isso travou também, né? Travou muito, porque do lado de lá era o Rogério Cruz, do lado de cá era o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano. E nesse sentido,
com todas as dificuldades que o Rogério tem, né? A gente não tá aqui para falar se ele é bom, se ele é ruim, mas tem algumas dificuldades Não, na mas ele é gestão. ruim mesmo. E aí, A minha opinião de eleitor eu posso dar aqui. você pode dar Eu desculpa. também, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Ele conseguiu finalizar o lado dele primeiro do que o prefeito de Aparecida. E demorou. São José dos Campos, por exemplo, a gente morou lá em 2022, 11 meses, uma cidade, assim, um exemplo de gestão, sabe? Eu nem sei o nome do prefeito, mas você vê o resultado, porque a gente acabou entrando nesse assunto quando você tocou que a política influencia o nosso dia a dia. Lá é uma cidade que naquela data tinha mais de 3 anos sem latrocínio, que é roubo acompanhado de morte, porque a cidade é toda monitorada, não existe ponto cego, um Big Brother gigante. Então eles educaram o povo. Goiânia também, a gente tem um dado que não tem roubo de carro, né? Mas já não é por esse caminho, né? Da educação, infelizmente, mas, enfim, a política acaba tocando o nosso dia a dia, sim, né? Não tem como fugir disso. Com certeza. Ah, eu não gosto de política. Bem, você não gosta, mas ela vai tocar a sua É dia a dia, né? Você falando de São José, eu tive lá em 2016, acho que é a primeira vez que eu fui lá com uns amigos, até num congresso de jovens, e na igreja da cidade, inclusive. E a gente saiu de lá, a gente tava no hotel e tudo, aí saiu de lá, foi procurar alguma coisa para comer. Aí andamos, achamos uma hamburgueria muito boa e pedimos um trem lá que não tinha aqui em Goiânia, sabe? Que era um quibe gigante, só que cada um pediu um, cara, era enorme. E aí a gente falou, vamos comer aqui, dividindo, o que sobrar a gente leva, né? Só que aí na hora de leva, falou assim, véio, vamos procurar alguém, morador de rua, pra dar, né? E saímos com dois bichão grandão, assim, não achamos uma pessoa na rua. Isso é umas 11 horas, 11h30 da noite. Nós rodamos, a cidade limpa, limpinha, sabe? Parece cena de filme mesmo, né? Parece que é a cidade de Hollywood. E a gente ficou impressionado, falou, cara, não achei ninguém na rua. Aí levamos pro hotel pra comer no outro dia. Não tem muito tempo, né? Nós fomos lá na conferência. Ano passado a gente teve lá, a cidade muito limpinha, muito bem organizada. Então dá para fazer, né? Essa é a melhor forma de denunciar um prédio torto é construindo um reto ao lado. Então essas gestões que a gente está citando aqui, que tem em várias cidades do Brasil, denunciam os que não estão fazendo, porque cara, o dinheiro tem, né? É recurso, né? Hoje, particularmente, Goiânia, uma cidade que tem um orçamento gigantesco, né? Hoje é uma empresa, Goiânia é uma empresa. Você fala, nossa, tal pessoa vai ser o gestor. E a gente começa a imaginar, será que essa pessoa, pelo menos já administrou direito a sua vida, né? Por exemplo, hoje o pastor Rogério Cruz, ele nunca teve uma empresa e é o prefeito. Então eu não conheço hoje, a maioria das cidades aqui no Centro-Oeste, não vejo uma empresa faturar 10 bilhões ao ano. É o orçamento de Goiânia, de 8 a 10 bilhões. Então é uma empresa que precisa ser gerida para alguém que tenha qualidade e que seja honesto. Então hoje nosso orçamento é de 8 a 10 bilhões em Goiânia. Anual. É muito dinheiro. E olha pra você ver como a má gestão ela faz tão mal, né, ao cidadão. Porque esses dias, aqui em Goiânia, aprovaram empréstimo para a prefeitura. Olha os dados que você está trazendo. 700 milhões de reais, né? Bom, aí já que você citou isso, Jamie, a gente vai, porque o nosso tema é a Bíblia, a urna e eu. A Bíblia, a urna e eu. Aí você citou algo aí que o nosso atual prefeito é um pastor, né? Sim. Tá, então como que a gente já tem nesse cenário alguém, e a gente não veio aqui para atacar o Rogério, né? Claro, nós não perderíamos nosso tempo para isso, mas é a realidade que nós estamos inseridos, né? E acaba que é o parâmetro que a gente tem. Sim, e é um direito que ele nos deu por se colocar na posição de figura pública. Então não é a pessoa do Rogério, mas é o trabalho que ele está fazendo que está sendo mal feito, e a gente tem direito como eleitor de questionar isso. Né? Então até que ponto assim que você vê, Jamie, a influência cristã, né, na política, o posicionamento, como deveria ser, se a gente deve votar num cara só porque ele é irmão, a paz do Senhor, é o candidato e tal, porque isso que você falou é muito interessante. 10 bi por ano? 8 a 10 bi, mais ou menos. O orçamento... Imagina, a capacidade para administrar isso. Então, assim, não vai adiantar o paz do Senhor aqui. Não. Sabe? Não vai adiantar. Então não vai adiantar também ser um pastor, ser cristão, né? Ser só o irmão de fé. Tem que ter a capacidade, né? É o exemplo que você gosta de muito dar sobre o cirurgião cardio, né? O que vai operar o coração. Relembra a gente aí. Por exemplo, se eu preciso fazer uma cirurgia seríssima no coração, aí eu tenho duas opções. Um cirurgião ateu, que tem 40 anos de experiência, e um irmão da minha comunidade de fé, crente, vai na vigília, ora, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas ele é novato, recém-formado. Qual dos dois eu vou escolher? Não vou pensar duas vezes.
eu quero que o ateu opere meu A coração. experiência fala mais alto. Claro, porque não adianta, naquela hora ali, se for para ser com fé, então eu nem opero. Você Orar. me cura. Vamos orar. E pode ser que aconteça, né? Nós estamos aqui Claro. tratando isso, porque inclusive é a nossa praia, nós somos o povo da fé. Então a gente ora primeiro, mas aí não vem pela oração, toda cura é divina. Inclusive através da medicina, né? Dos Sim, médicos, a inspiração de Deus. Mas aí tem a capacidade, né? O cara tá ali, o cara preparou. E na política, tem como ser diferente? Na política tem que analisar, principalmente como gestor. Esse cara, você, principalmente um Goiânia, Aparecida, as duas maiores cidades, né? Tem uma série de coisas que você tem que analisar. Primeiro, não só porque ele é cristão, se ele é um padre, se ele é um pastor, nada disso. Gente, claro, nós queremos um prefeito que seja temente ao Senhor. Isso nós queremos. Mas a gente precisa fazer uma análise do perfil dele. O que esse cara já administrou? Veio, já administrou o quê? O que ele já fez? Hoje, Goiânia, nas pesquisas, né, o povo clama por um gestor. Porque existem pesquisas, as pesquisas estimuladas, numéricas que fazem, e existe também a pesquisa, né, qualitativa, que é uma mesa dessa daqui, não sei se vocês já conhecem, uma mesa com 12, 10 pessoas especialistas, eles vão fazer uma análise do perfil, do que o povo quer. E hoje Goiânia clama por um cara gestor, por isso que o governador chamou o grande empresário, que já teve a empresa Amabel, para ser o candidato. Então, você do outro lado, além desse cara, claro, ter um perfil cristão é extraordinário, mas precisa analisar a vida dele, se ele já administrou algo, né? Igual uma pessoa falou para mim, nossa, eu quero ser secretário, né, aqui em Goiânia. E eu perguntei para ela se ela tinha administrado pelo menos uma empresa que fatura R$10.000 por ano. A pessoa falou, não, nunca administrei nada, mas eu sei os problemas de Goiânia, sei os problemas do IMAS, né, que talvez alguém tenha esse plano de saúde que tem muita dificuldade, sei os problemas da Comurg, que é um problemaço que tem. Então a gente precisa analisar o perfil além do cristão, além do cara ser pastor, além do cara ser um padre. Precisa analisar o contexto de integridade dele, que é muito importante. Eu costumo dizer que em Goiânia, ou Aparecida, ou qualquer cidade, para o cara ser político, ele primeiro precisa saber da integridade dele. Porque se ele experimentar o poder, como vai ser esse cara? Né? Por exemplo, conhece muitas coisas, principalmente Goiânia. O Rogério Cruz é uma pessoa muito boa. Só que quem administra a cidade não é ele. É o partido dele e a igreja em si. Então, que talvez não tem todos os costumes e princípios, né? Então, precisa analisar esse perfil não somente pelo que o cara é cristão, se ele é pastor, mas começar a pesquisar se ele é um gestor de verdade. Goiânia clama por isso. Goiânia precisa disso, né? Que já está na qualitativa também. Mas aí a gente vai voltar na responsabilidade, na raiz dela. Que aí você está falando, precisa analisar quem? Nós que votamos. Porque como é que o Rogério entrou na prefeitura? Hoje todo mundo votou no Maguito, então, né? E nós mas não analisou o vice. Analisou o vice. Então a gente vota, o Maguito, eu acho que era todo mundo, né? Tava ali, tanto é que foi eleito, né? Uhum. Mas a gente, de forma tão ignorante e por não querer saber de política, não querer se envolver, por não querer se envolver, porque eu não gosto, nós colocamos uma pessoa lá que não tinha a mínima condição de estar. Votado, né? Entendeu? Eu mesmo votei no Maguito. Então eu coloquei o Rogério lá. Colocou que apareceu Então, hoje, quando eu sofro em Goiânia, eu sou o culpado disso. Porque eu votei num prefeito que eu não analisei o vice dele. As alianças, né? Isso é tão óbvio. O vice é o que vai entrar se acontecer algum problema. É o imediato. A gente não quer nem saber. Nem sabe. E foi pior ainda, porque na época, Maguito já estava doente, né? Então nós já sabíamos. Já tinha essa tese uma possibilidade. Tinha um risco né? alto, né? E eu acho que ninguém pesquisou mesmo assim. Achou que iria reabilitar, né? Agora o Rogério Cruz já estava indo embora para a África, com as malinhas prontas já para ir para a África, fazer missão. Ele foi convidado de última hora. Quem chamou ele foi o pastor Jefferson. Chamou hoje, que é deputado federal, chamou, vem aqui, ó, tem uma proposta para você, eu acho que ele vai ser vice. E pôs ele pronto. Não, nem... E aí que tá, o grande perigo da política é quando ela é feita sem escrúpulos, porque às vezes a gente, como cristão, não se envolve, e aí deixa conjectura por conta, né, de quem quer se envolver, porque eu tenho certeza, eu posso afirmar aqui, que chamaram ele, não por ele, pela pessoa dele, mas
pelos votos que ele ia trazer, com toda a organização religiosa Sim. pela qual ele representa, que é Muito grandíssima, né? Isso, Então, assim, gigante. ninguém pensou se o cara é gestor, se o cara tem carreira política, se ele tem potencial, se ele tem princípios, se ele tem valores, se ele tem habilidade de conjectura, porque eu também entendo que política não é só, eu concordo com o que você falou, mas não acho que não é só isso. Não é só ser um gestor, mas ele precisa ter um articulador, né? Então, de repente, eu não dou conta de fazer tudo, mas eu trago para caminhar comigo um time competente para fazer de tudo, para, né, tomar conta das áreas. Então, o que pesa muito nisso? É os princípios, é o que está por trás de tudo isso, né? Mas tem um problema. Para a política dar certo, eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Tinha que acabar com os partidos. Esse é o problema. Também acho. Porque a indicação de um vice, ele não parte para a parte técnica, nada disso. Quem mostrou para nós a parte técnica e mostrou um time competitivo foi na eleição passada, na gestão passada para presidente da República. Exatamente. E colocou um time técnico, né? Que isso assustava todo mundo. Vou colocar um astronauta. Cara que nunca pisou no... Nunca nada, É. tipo, esse general para fazer isso. Aí o que acontece? O partido, o ministério, ele não é técnico. Ele é entregue. Esse partido vai indicar. Relacionado, esse né? ministério. Relacionamento, Então acaba indicando um político que não tem experiência para uma área muito séria. Então, se acabasse com os partidos, tivesse um relacionamento diferente, a indicação teria que ser técnica. Se continuar novamente, sempre vai ter uma pessoa que não tem competência para estar numa área. Porque eu já vi até na saúde, o cara não tem experiência nenhuma e o cara ser secretário de saúde. Porque é do partido, o tal partido que vai indicar, independente se tem capacidade técnica ou não. Então isso é um problema muito sério, que precisa ser revisto. Pois é, mas assim, eu entendo, mas eu acho que, na prática, como que seria isso? Tipo assim, qualquer um ia poder se candidatar e o que responsabilizaria essa pessoa? Responsabilidade. Por quê? O que acontece? Hoje, o prefeito ele depende do partido. Uhum. O prefeito depende da Câmara. Tá, mas eu só quero entender um cenário político Sem isso. partido. Sim, Como seria? eu estou dizendo. Se o prefeito não depender dos partidos para governar, que ele precisa dos vereadores. Senão o vereador vai lá e impeachment o prefeito, certo? Se não existisse partido, o prefeito iria conversar e relacionar diretamente sem os partidos. Era mais fácil relacionar com os prefeitos. Por quê? Ele não tinha uma obrigação de dar uma secretaria o partido do prefeito, senão o vereador não vota nas pautas dele. Então, se não existisse o partido, talvez nós teríamos uma organização melhor para não entregar um cargo para quem não tem competência. E o problema é, nessas articulações ruínas, principalmente do Brasil, através dos partidos pressionando o governo Lula, por exemplo, que ele abra as pernas com as verbas, com as emendas parlamentares, que é um problema hoje, né, que derrama muito dinheiro e não sabe para onde esse dinheiro vai. E aí o que acontece? Para negociar partido. Senão o bloco do partido não vota nas pautas do governo. Em relação a isso, Jamie, não precisa ir muito longe, não. Se a gente comparar a última gestão do país, com todos os problemas que nós tivemos, pandemia, navio com óleo, um monte de coisa, guerra, não teve, entregou com superávit. E hoje não tem nada disso e essa conta a gente vai pagar. Então, assim, não precisa ir muito além. Não sei se... O exemplo recente está claro, né? Está muito claro. E aí, quando fala técnico, não sei se vocês acompanham São Paulo, cara, mas o Tarcísio é fera demais, cara. O que ele tá fazendo em São Paulo, é um exemplo. Eu nunca vi ninguém fazer. Exemplo, é um cara muito... Agora sim, eu tô na mesa para puxar vocês para a responsabilidade do meu lado cristã, né? Então, vamos voltar ao exemplo de Goiânia. O Douglas falou muito bem que por que o Rogério foi, né? A opinião dele, e eu também concordo. Porque para mim ali, na minha opinião, é um projeto da igreja que está por trás, da denominação que está por trás dele. Um projeto tem um projeto político que conseguiu no Rio de Janeiro, né? Incrível. Conseguiu aqui agora e tal. Mas, gente, assim, a gente tem que ter cuidado, né, para falar, não, porque por causa de medo de processo de nada, não, mas assim, até respeito, né, a quem tá vendo, mas não era para dar errado. Se é um projeto da igreja de Jesus na Terra, tinha que dar certo, porque como que a igreja, que é direcionada por Deus, vai fazer um negócio que arrebenta uma cidade, não só uma. Verdade. Isso Mas era uma coisa que a gente tinha que estar aqui apoiando, né? E a gente tá criticando, né? Infelizmente. Eu vou levar para Aparecida também, porque a gente teve recentemente também um prefeito cristão. Não era pastor, mas cristão. Eu ouvi de um membro da nossa comunidade tem muita gente que é de Goiânia, de Aparecida, porque fica ali quase na divisa, que falou assim, ó, eu sou funcionário da prefeitura já há um bom tempo, mas eu nunca vi um povo que entrou agora nessa gestão tão difícil de lidar.
Essa pessoa fez uma crítica, ele não é cristão, mas fez uma crítica tão grande à quantidade de crentes que entraram na administração do último prefeito que a gente teve, que representou essa classe, e que ele colocou lá várias secretarias, né, na mão dos pastores, de irmãos, muita gente da igreja entrou. Então, assim, eu não tô falando que aquele cara estava certo, tá? Que aconteceu isso mesmo, mas eu tô dizendo para vocês um relato de um não cristão enxergando um governo de um cristão. Não era para falar isso, gente. Sabe? O que ele teria que falar é assim, eu nunca vi uma administração assim. Eu nunca vi esse povo que entrou agora para trabalhar aqui nos órgãos. Tá fazendo a diferença. Que é isso? Esse povo não trabalha pelo dinheiro. Eu vejo amor, sabe? Tinha que ser o relato. Mas, não, infelizmente... Eu já cheguei a fazer uma análise, nem falar crítica, sobre o governo atual. Em Aparecida, 50% de secretarias é entregue a igrejas. Nós temos quase 12 secretarias que são pastores, que são donos daqueles cargos. É bom dizer que isso, a responsabilidade disso foi do Gustavo Mendanha, né? Então, E passou, hoje, por exemplo, é do Vilmar Mariano, né? Por exemplo, começou no Gustavo, e essas pessoas continuaram e maximizou com o Vilmar. O Vilmar agora entregou uma secretaria de tecnologia, ciências e tecnologia para uma igreja. É que aí entra na mesa que a gente tá criticando aqui do outro governo que faz por relacionamento, né? E não por técnico. Eu não chamo o cara porque ele é bom. Não, é por isso que entregou 50%, entregou, não é técnico, entrega lá um cara, eu falei assim, cara, esse cara que vai cuidar de indústria e comércio, numa cidade gigante, que tem 8 polos industriais, esse cara que vai fazer gestão de tudo isso, esse cara que vai trazer investimento de fora. Eu olhava assim e falei, quero saber qual que é a capacidade. Não, ele é pastor de uma igreja. Pronto. Então, qual é a diferença disso para o que o Lula está fazendo? Acabei de falar. Federal? Perfeito. Acabei de falar. Ele tá fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É muito pior. Muito pior, que impacta. Porque nós conhecemos a palavra e nós não poderíamos fazer isso. Né? Se fosse a mesma coisa, eu estava no lucro. É verdade. É muito pior. É pior e poderia fazer um trabalho, já que, não, mas o cara não é técnico, como que vai dar certo, gente? É muito difícil dar certo. Ou se não, ele convidar algumas pessoas técnicas para fazer isso. Mas eu vejo algumas secretarias que tal denominação, não quero falar o nome, mas outra denominação coloca qualquer um que esteja disponível lá, esse pastor que vai ser o secretário. E é perigoso, de ferro, né? porque tem secretarias que não têm... eu acho que não tem uma visão e nenhum objetivo. Parece que é só o cabide de emprego. Isso é aumentar a máquina pública, aumentar cada dia mais essa máquina que eu e você paga. Né? Por exemplo, a Prefeitura de Aparecida tem muitos funcionários. Será que esse povo está dando eficiência mesmo? Se você chegar aí numa UPA, principalmente o Buriti e Sereno, esperar 8 horas para ser atendido? Uma criança. E com esse tanto de doença que está tendo aí agora? Respiratório, né? Ô, Jamie, como analista político, na sua opinião, como nós podemos garantir uma transparência e integridade nas políticas usando os princípios cristãos de honestidade e responsabilidade? A gente precisa viver, né, o que a gente, a cada dia, na sua casa, na sua família, o que a Bíblia diz. Eu sou imagem e semelhança de Cristo e Cristo está dentro de mim. Não tem como eu chegar e ter um mandato, ou um prefeito, ou um pastor. Por exemplo, eu imagino, a gente sempre está falando aqui do Rogério, mas é a nossa cidade de Goiânia, Aparecida é uma só. Não tem como o Rogério chegar, entrar no seu gabinete e se dividir. Falar, Jesus, espera um pouquinho aqui que eu vou entrar, que eu vou fazer umas negociações totalmente contra o que eu acredito. Não existe isso. Não existe vida cristã e vida secular. Não né? É tudo uma coisa só. É vida. Vida. É vida de Deus na terra. Então é isso. Eu acho que essa foi a maior sacada do inferno, né? Nos fazer acreditar que existe uma separação, né? Quando eu vou para a igreja e quando eu vou para o meu trabalho, né? Parece que você logou ali, né? E não pode ser assim. E a expressão já tá errada, porque eu vou para a igreja, então eu não sou igreja. Isso, eu tô indo para lá. Eu vou para ela e eu saio de lá. Se eu vou, eu saio. Então no trabalho eu não sou igreja. Aqui eu sou... E tem um detalhe interessante, porque se você é prefeito, tem um problema que Satanás colocou, que você administra para todos, né? Eu tenho que administrar. O Rogério Custa está fazendo investimentos por um evento que eles dizem que é cultural, mas relacionado ao cunho sexual. Aí o Satanás colocou que você administra para todos, mas você tá ali para ser luz. Não tem esse negócio do Estado, direito, não existe isso. Você vai fazer um investimento contra o que você acredita que se Deus colocou no seu lugar, nessa posição, para você ser luz. Então, isso que as pessoas têm medo
de chegar no poder como o Rogério chegou e falar, não, eu preciso investir esses 2 bilhões para ter um evento cultural que a pessoa ali tá nu e vai continuar. Não Mas existe isso. deixa eu te cutucar um pouco aqui, James, Sim. nessa fala sua. Tá, vamos supor que eu me torno prefeito de Goiânia e eu tenho 1 milhão de habitantes. E nesses 1 milhão de habitantes, eu tenho uma população de 400 mil LGBTQIA+. Como que eu vou governar isso? Então, eu acho que tem que ter algumas políticas, principalmente para esse grupo, de você ter uma negociação, um relacionamento com eles de uma forma diferente. Não você. Existem 2 grupos, para você entender do outro lado. Existe aquele cara que se relaciona com todo mundo, né? Que não é um militante, conversa com todo mundo, que de fato a gente tem que amar essas pessoas. Primeira coisa é amar, não existe outra coisa. Isso. Amar essas pessoas. Primeiro, amar. Existem 2 tipos de pessoas. Primeiro, aquele que tem essa opção, está ali, não é um militante. Uhum. Existe o outro, que quer influenciar pessoas, Quer fazer bagunça. tem um militante, gritar pra todo mundo, Impor, né? impor na sua casa, falar que tem que ser dessa forma. E quem é a minoria, né? Vamos citar É a isso também. minoria, perfeito. E é a minoria que entram principalmente na sala de aula e quer roubar os corações dos nossos filhos e implantar o que ele acredita neles. Isso que a gente defende, que a gente briga muito nesse sentido. Então, ele precisa ter políticas públicas, principalmente de entendimentos com esse grupo, mas eu não acho que ele precisa usar o dinheiro, a verba pública, para fazer eventos para estimular essa militância. Porque o cara que ele não é militante, ele é um cara que está na sociedade, conforme a sociedade anda, e aí ele não faz barulho quanto esse militante. Esse militante, ele quer impor na família brasileira o que ele pensa. E é isso que eu estou falando, que o Rogério pega esse recurso, investem nessa pequena minoria, fazendo o que elas querem. E outro detalhe, se não fizer, eles derrubam um prédio do centro administrativo. Então ele tem que ter uma... Primeiro, rapaz, esse prefeito tem que orar muito para ter um discernimento de Deus. Porque ele sempre coloca, não, mas é um Estado democrático de direito, a gente tem uma Constituição. Uhum. Não, a gente tem que respeitar. Eu penso assim, que, por exemplo, quando a gente fala de Constituição, ok, é papel do governo garantir, né, a justiça social de diversas formas. Então, o que é justiça social? Né? A política ela serve para isso, né, promover a justiça social. O que é justiça social? A Constituição fala, todo cidadão brasileiro, aí é independente de ideologia, Branco, de escolha preto. sexual, de classe social, todo brasileiro, primeiro, tem direito à liberdade, né? Tem direito à saúde, Sim. moradia, alimentar. Então, pegar o que a Constituição me obriga como político e entregar, olha, isso aqui é direito de todos. É obrigação. Se você é a favor de mim, eu conto. Se você é a favor dos meus princípios, da minha religião, isso aqui é obrigação minha. Agora, o que passar disso, isso aí é você que vai promover, cara. A Constituição não está lá para ele fazer um evento incentivando essa comunidade, vamos colocar uma comunidade, a ter um evento dessa forma, né? Por exemplo, não está lá também para ter um evento igual teve no Rio de Janeiro, né? Que não sei se a gente vai passar para essa parte, como teve esse investimento alto do prefeito do Rio de Janeiro. Da Madonna, né? Da cantora. O cachê da Madonna foi 17 milhões de reais. Vergonhoso isso. Só o cachê dela. Um nojo isso. 17 milhões. Mas assim, ótimo, concordo com tudo que vocês falaram aí, a sua fala, a primeira palavra, o amor, né, James, isso é legal, a palavra do Douglas também, para governarmos assim mesmo, com justiça, né, equidade e tal, mas vocês concordam que não é isso que os políticos cristãos que entram lá, o que eu vejo de fora é que não é bem essa postura. Infelizmente não. O que acontece? A gente vê até uma postura agressiva. Eu citei essa classe como exemplo, mas vamos pegar, né, várias outras. E às vezes em nome da Bíblia. Por quê? Porque aí na nossa ética cristã não vai combinar isso. Não. Então aí se eu me torno um vereador, um prefeito, um governador ou um presidente, né, eu não tenho o direito de impor a Bíblia Sim. para que essa pessoa cumpra na marra, porque senão eu estou ferindo o que você citou aí, né, da Constituição. Mesmo que eu sei que é o certo, mesmo que eu acredito nisso, mas como político eu também preciso ter. Aí foi onde você disse, né? O primeiro tópico, amor, e tentar equilibrar isso, né? Também não vai patrocinar aquilo que você sabe que é destrutivo, do mesmo jeito que também não vai patrocinar eventos gospel, né? Evento gospel. Também não concordo. Porque... mas nós não estamos vendo esse equilíbrio. Eu, pelo menos, não estou vendo. E aqui eu estou criticando o nosso próprio grupo, né?
Mas, infelizmente, eu falo isso com tristeza. Aí parece que tem um ataque ferrenho, né, à comunidade LGBT, né, e tal, mas em nome da Bíblia. Então, assim, eles vão ter que cumprir a Bíblia na marra, porque eu sou o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ou o político em si, e eu acredito que ao meu modo de ver, esse não é o caminho. É um confronto, né? Não dá para você confrontar ali. É um diálogo, né? Por isso que um prefeito hoje cristão, ele, para não impor os seus princípios, mas que de fato ele leve luz para a sua cidade, ele precisa ter esse diálogo com essa minoria. Não, agora a gente não precisa também, não, por que eu não vou fazer um evento para esse segmento? Eu não posso fazer um show gospel. Eu acho que a gente está comparando duas vertentes. Ali não é uma religião, né? Aí eu concordo que o prefeito, ele precisa, nós estamos vivendo um estado laico, então ele precisa dar atenção para todas as religiões. Aí sim. Né? Agora, esse segmento, por exemplo, não está na Constituição que ele tem que investir dinheiro para o pessoal fazer um grande evento e levar crianças. Mas o da religião tá? Não, eu tô falando da religião, de fato. Eu acho que se ele abrir espaço, aí tem que ser para todos. Tem que fazer para todos. Porque, na verdade, a Constituição diz, a Constituição nos garante liberdade religiosa. Então, igual, por exemplo, a gente não pode fazer uma comparação com esse tipo de segmento, né? Que é um segmento que não é uma religião. Mas representa um grupo de pessoas. Sim, mas... Uma religião. Então, assim, se eles acham que eles têm o direito de ter o evento, como o crente também acha... Então, se o dinheiro público vai servir um, tem que servir o outro, né? Não, eu concordo. Eu só tô falando assim, que é um segmento diferente, precisa ser analisado. Não tá diante da nossa Constituição que a gente deve investir esse dinheiro ali. Claro, eles vão fazer um projeto cultural, que nesse país vai falar que é uma cultura e vai investir. Mas para eles né? Então... para eles cultura e pronto. Agora, o prefeito precisa ter muito discernimento de Deus. Esse cara tem que ter um relacionamento muito forte, porque ele vai lidar com essa minoria militante. Se ele não atender essa militância, o pessoal vai para cima, é um povo barulhento. Né? Aí nós temos outros segmentos também que querem sua casa, aí o cara invade uma casa, aí tem um puxadinho ali para o prefeito resolver. Existe muito isso em Goiânia, muita gente que vai lá, toma um espaço e fala que é dele, que é um uso capião. Então, Aparecida, muito imóvel regular, né? Quando eu morei em Aparecida, tinha gente que ia na prefeitura, arruma isso aqui, tá tudo errado e tal. Querendo, fala que é uma terra improdutiva e acaba tentando dar proveito ali, né? Dar proveito naquilo. Então tem que ter muito discernimento. Eu acho que o principal fato para administrar, principalmente Goiânia, essa pessoa, além de ser um gestor, ela precisa muito discernimento de Deus. Ou seja, é uma bucha, né? Cara, é porque assim, aí, problema. Por exemplo, aí é como o Daniel trouxe aqui para a mesa, de que você não pode governar com a Bíblia, né? Tá? Eu não posso usar a Bíblia para governar. E aí o Jamie falou uma coisa também que é fato, né? Não tem como negar isso. Que está na Constituição, inclusive, que o Brasil, a nossa nação, ele é um país, o Estado é laico, né? O que é laico? Não tem religião, né? Então, ok. Porém, e aí eu queria contrapor essas... Porém, 88% é cristão. Justamente. Isso. O Estado é laico, mas o país é cristão. Isso. E se a gente olhar a Constituição, porque o que é que rege, então, o governo de cada país, a sua Constituição? E se a gente olhar a Constituição, qual foi a base da Constituição? Baseado em que ela foi criada, né? Porque, por exemplo, outro dia eu ouvi alguém falando, se eu não me engano, esqueci o nome do pastor agora, pastor coach, foi mal. Não vou falar o nome que eu já falei, já queimei o filme dele, né? Então eu vou falar o nome. Brunet, Thiago Brunet. Lembrei. Ele falou o seguinte, até esqueci o que ele falou. Então é porque não é pra você falar. Porque não era pra falar, né? Achei que era o Pablo Marçal. Esqueci, mano, deu branco. Pensei que era o pastor. Eu vou perguntar, depois você volta aí. Dentro da análise, quando você faz, como que a sua fé cristã ela pode influenciar políticas para melhorar a nossa comunidade aqui? Todas. Eu não vou mudar, como a gente disse, Jamie, ou um político, mudar a forma de pensar. Nós cristãos pensamos muito no bem-estar das pessoas. Porque as pessoas já me perguntaram assim, mas e aí, qual que é a sua proposta? Vai transformar isso, aquilo, como um legislativo? Eu falei, não, eu não posso impor nada no executivo. Porque eu não posso onerar o executivo, que já tem uma lei orçamentária para isso. Então você precisa ter leis ali que vai impactar, mas de uma forma que não onera financeiramente. Agora, nós pensamos muito na vida das pessoas. Não tem como um cristão participar do legislativo ou do executivo sem
ter algo que vai mudar a vida das pessoas, principalmente no social. Social na vida de um cristão, a gente já faz muito isso na igreja, né, de ali levar um alimento para a pessoa, de orar por ela, e a pessoa precisar desse alimento físico também. O social, a pessoa só pensa nisso, né? O social é engraçado que a gente, quando fala em social, pensa só de alimento, mas vai muito além. Eu posso dizer para você, nós somos ali no Buritis Sereno, que é o maior bairro da América Latina, não, né? Do centro-oeste do Brasil, do centro-oeste. Lá tem uma comunidade, uma associação, que levantaram suas próprias mãos, uma associação tampou um lugar e mais de 80 crianças fazem uma atividade com o jiu-jitsu. Aí você olha lá e chega, cara, eu poderia impactar a vida de pessoas que têm 100 crianças aguardando para participar disso. E aí eu perguntava para a pessoa assim, promove? a comunidade, uma gestora que é uma empresária, dono de um estabelecimento da região, ela é a presidente e ela com a comunidade construiu aquilo sozinho, sem R$1 dinheiro público. E quando eu cheguei, eu falei assim, Eliane, esse pessoal quando termina o treino, não tem um lanche para eles? Porque talvez essa criança vai para lá, pelo menos para lanchar, porque não tem na casa dela. E ela pegou e falou assim para mim, Jamie, o treino começa às 8, ela não pode comer antes, porque se comer antes, ela não pode treinar, que é puxado. E 8 horas é o jantar, ó, ela já vai jantar na casa dela. E eu vi que o olho dela tava cheio de lágrimas, porque se ela tivesse a oportunidade de dar um lanche reforçado ali e atingir muitas crianças, e essas crianças talvez poderia ser essa única refeição dessa criança. E ela falou, ela até sorriu e falou assim, não, você gosta de comer e tal, né, você é forte, brincando. Mas eu vi que era muito sério, porque se tinha 80 crianças esperando para entrar no projeto, um lanche ali, um jantar, gente, uma panela com uma galinhada não é R$200. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Isso aí que você está falando, Jamie, é bom a gente citar também que a igreja faz muito isso no Brasil, né? Isso. Nosso país é um país, na grande maioria, carente. As pessoas são... o último censo do IBGE apontou 66% da população, 66% ganham até R$2.000. 2.000 e pouquinho. Isso é assustador. Muito. Né? Menos de 2% ganha mais do que R$13.000. Então, o Brasil é baixíssima renda, né? E a igreja tem um papel importantíssimo nisso, porque quem toca... não existe nenhum órgão público que toca a população como a igreja, principalmente na sua área carente. Sim. Esse mesmo censo do IBGE trouxe que, se você somar a educação e a saúde, não dá a quantidade de templos religiosos no Brasil. As unidades de educação e de saúde somadas não chegam à quantidade de templos religiosos. São mais de 280 templos religiosos para cada 100 mil pessoas no Brasil. Meu Deus. É assustador isso. Então a igreja, ela tem um papel de relevância na nossa nação. E ela faz isso que você está falando aí, como aconteceu no Buritis Sereno. Né? A igreja toca, ela dá alimento, ela recebe a criança, ela faz um bazar ali com roupinha de R$1, né? Ela toca. Então, graças a Deus, a gente criticou aqui na primeira parte, mas os cabeças, né? E que infelizmente eles acabam levando para o outro lado. Mas a igreja no seu corpo, no que ela vive no dia a dia, ela faz diferença. Até deixar então bem claro aqui que a gente criticou a religião, né? Isso. Uma coisa é a religião, outra coisa é a igreja. Até porque essas ações, por exemplo, que você citou aí agora, ela está presente em todo o nosso país e ela não é orquestrada, não tem uma única cabeça para cada igreja, porque aí existe sim um cabeça, né? Que é Cristo. E aí quem induz a igreja a ter esse tipo de comportamento é o Espírito Santo. Né? Baseado nos princípios do reino de Deus. A Bíblia fala o seguinte, que o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, amor e paz no Espírito. E aí essas coisas elas trazem comida e bebida, né? Quando você equilibra, quando você governa com justiça, com amor e com paz. Então isso é promover a justiça social. Né? Mas a justiça social ela é promovida pela justiça espiritual, pelo entendimento espiritual. E aí agora eu lembrei do que eu ia falar, que era a questão da Constituição. O Estado é laico, ponto, isso é indiscutível. Mas o país, ele é cristão. Até pela nossa matriz, né? Cristã, Portugal, a Igreja Católica e tal. Mas, assim, são duas coisas que precisam ser entendidas. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, o Estado é laico, não pode falar de religião, não pode mexer, a igreja não tem espaço na política, não sei o quê, porque o Estado é laico. Não, mas o país é cristão. E a Constituição, inclusive, e era isso que eu tinha esquecido, né? Que ela foi feita baseado em quê?
Na Bíblia. Na Bíblia. Porque o que a Constituição fala? Que lá você não pode roubar. Da onde que ela tirou isso? Da onde que ela tirou esse valor, esse princípio? Quem foi que inventou? Mandamento divino. Os 10 mandamentos, tá lá. Não pode roubar. Na Constituição, roubo é crime. Você vai preso, tal. De onde é que eles entenderam que roubar é ruim para a sociedade? Da Bíblia. Então, todos os parâmetros da Constituição, eles têm uma matriz, eles veio de algum lugar, né? Veio da palavra de Deus. Por isso é que nisso eu entendo que a igreja tem sim que ocupar, né, lugares de governo no país. Por quê? Porque a igreja, eu estou falando de igreja, não estou falando de religião, não estou falando de templo religioso, de denominação, estou falando de a igreja do Senhor Jesus. Ela precisa estar nesses lugares porque ela detém o conhecimento da verdade. Eu sei o que é o certo. Né? Não é porque eu sou bom, mas é porque existe um valor, existe uma lei, uma constituição, que é a palavra de Deus para a igreja, como é a constituição para o país. Então, assim, por isso que eu acho que a igreja tem que se envolver e que nós, como cristãos, temos que sim participar de discussões de políticas públicas e não só como igreja ir lá e fazer o social, de dar o pão ou de ensinar o karatê, mas de entrar antes disso, antes desse problema. Né? De, por exemplo, a igreja, a gente fala dessas coisas que são as mais, né, as mais explícitas, né, quando você fala de ação social. Mas, por exemplo, ninguém percebe, mas o maior responsável não nem digo redução, mas a retenção de divórcio não é outra instituição que não seja a igreja. Né? Existe qualquer outro órgão público, qualquer outro mecanismo de governo que trabalhe políticas de prevenção a divórcio, a separação. E a gente sabe que o divórcio ele é danoso para a sociedade. Para a criança que às vezes está lá porque o pai dela deu um pé na bunda da mãe dele. Então, assim, ela tem que trabalhar e ele fica o dia todo, ele vai lá pro karatê. Então, antes disso acontecer, antes do menino precisar de ir pro karatê, antes dele não ter comida, ele precisava ter uma família bem alicerçada. E eu não conheço outra instituição que trabalhe mais para defender a família do que a igreja. Muito bom. E o tanto interessante vocês colocarem pessoas cristãs, né? A gente tava criticando algumas partes que tá acontecendo isso ao nosso muito próximo de nós, né? Mas eu vou deixar aqui Provérbios 22:2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então o que o pastor Douglas disse, muito em base, estrutura. A igreja faz isso. Ajuda muito, né? Claro, depende. Nós temos muitas famílias estruturadas. Você conversar com muitas crianças, ter uma experiência de conversar com essas crianças ali nesse jiu-jitsu, numa comunidade carente igual o Buriti Sereno, você vai conversar com elas ali, um bate-papo com elas, você vai sair de lá e assim de uma forma muito que Deus vai incomodar e chacoalhar o seu coração, porque são muitas famílias estruturadas sem base. O nosso país hoje, nós temos muita dificuldade, principalmente na educação dessas crianças. O que as igrejas deveriam fazer também, que é um braço, seria as escolas. Uhum. Hoje a Videira tem, a Presbiteriana tem. A gente precisa pensar na educação desses filhos. Com certeza. A gente precisa ter uma base estrutural ali, porque nessas escolas ali que tá tendo a formação das nossas crianças. Porque hoje você trabalhador ficou 30 anos trabalhando, indo para a igreja, buscando e não se envolvendo com política. O que um pessoal fez, principalmente a esquerda? Trabalhou em favor do que eles acreditam no comunismo, acreditam numa família desestruturada, que o menino pode crescer entendendo que ele pode escolher futuramente o sexo. E o Estado, às vezes, começa a intervir nisso. Posso dizer para vocês um índice aqui, que mexe muito com a gente, que em Goiás, crianças tinham um processo de mudança de sexo aqui. Eu já vi pelo SUS. Isso mesmo. É um negócio que a gente arrepia, que quando os falaram para os deputados estaduais do nosso estado, que representa eu e você, o Fred falou assim, olha, existe isso aqui em Goiás. Cara, não existe isso aqui em Goiás, não, você tá doido? Existe outro lugar. E em Goiás existe. Começa com um processo hormonal quando ela era criancinha. E finaliza esse processo com 14 anos. Cena calada, né? Debaixo dos panos, nas madrugadinhas, nas votações e tal. Por isso que a gente tem que começar a entender e levar a sério esse negócio. Faz parte, sim. É que você falou, aí tem que ter um projeto, né? Uma estruturação, porque eles fizeram. E aí, quando a igreja tentou para isso, a gente ficou colocando band-aid em ferida de câncer. Não vai funcionar. Entender Passar que mercúrio e band-aid se não tratar a raiz. Então, aí não adianta também a gente entrar lá como político e querer no braço. Né? É um Se processo. eles conseguiram com um projeto e com um processo,
Nós temos que dar uma palmatória, aprender e justamente, também fazer de longo prazo. Porque eles trabalharam nas escolas, por quê? Porque daqui 20 anos aquelas crianças vão ser os próximos governantes. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. É isso que o Gustavo Gaia sempre fala. Nossa geração já era, gente. Nós estamos lutando pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos. É isso que nós precisamos estruturar para o que nós vamos deixar. É isso, que já é para a próxima, né? E assim, por exemplo, por que os Estados Unidos, por exemplo, se tornou, na era moderna, né, a potência mundial por mais tempo consecutivo, e ainda é, né? Por quê? Por conta das escolas. Se você olhar, uma vez eu estudei um pouco sobre isso, as maiores universidades dos Estados Unidos, que são as mais respeitadas do mundo, foram criadas por cristãos, igrejas, né? Igrejas que começaram essas universidades, Stanford, né, Harvard, todas elas foram começadas a ser um projeto de igrejas que começaram, olha, vamos começar uma faculdade, bancado pela igreja para abençoar a comunidade, e elas se tornaram o que são hoje. E as pessoas saem de lá, além do conhecimento, com os princípios, né? Então isso é muito importante, mas é o que a gente falou aqui, é um projeto a longo prazo, né? Não tem agora a gente ficar lutando contra achando que muda amanhã. Não dá. E finalizando esse processo do Buriti Sereno, vocês aqui, e você que está nos ouvindo ali, quando eu falei pra mulher, eu falei assim, cara, a gente precisa mudar isso daqui, esse quadro. A gente precisa mudar, ajudar em alguma coisa. Ninguém, o poder público não vê isso aqui. Aí eu disponibilizei em ajudar e tal, e falei assim pra ela, mas só que é o seguinte, isso aqui não é uma troca. Eu não tô fazendo isso porque eu sou político e quero alguma coisa sua. Eu tô fazendo isso por causa deles. Por causa dessa menina aí que tá passando. A menina passou arrumando o cabelo, aí a mulher começou a ficar emocionada. Não existe gente assim hoje. Tudo é uma troca na política. Aí eu vou fazer isso pra você me beneficiar lá. Não, fora disso. A gente tem que pensar na causa. A gente tá pensando aí naquelas crianças. Gente, 8 mil crianças não tem como estudar em Aparecida. Em Goiânia tá chegando 20 mil. Meu Deus. O pastor Douglas acabou de dizer que no estado lá, isso é uma causa pétrea, a gente precisa ter saúde, educação, isso é o básico, e nós não temos. Então, é algo que a gente precisa rever isso daí e mexer na base. Só que a nossa base, se o estado não tem escola, imagina se 10 igrejas se juntassem e tivesse uma escola. A gente acabava com esse problema. Porque hoje, onde o estado não consegue ir, a igreja chega. Com as casas de recuperação, com os movimentos sociais. Então, é isso que a gente precisa rever e mexer na base estrutural. Deixa eu jogar uma loucura aqui na mesa, que eu sempre pensei nesse negócio. Né? Tem problema vocês três me fritar, não, e vocês vão comentar aí também. Mas, por exemplo, o governo é responsável por educação, ok? Vamos pegar aqui os básicos, né? Saúde, segurança, né? Isso. Gasta, sei lá, talvez você nem tenha noção também, né? De quantos trilhões é disso por ano. Eu consigo ver que em Goiás, né? Ou Aparecida, Goiânia, porque saúde e educação são 50%. Isso é obrigatório investir. Será que no Brasil chega perto disso, 50%? Provavelmente 50% também. Meu Deus, nós estamos falando de trilhões, né? 3 trilhões. Né? Chega a ser contável. Gente, eu já cheguei a pensar assim, se tivesse um caminho, né, e alguém que conseguisse fazer isso, acabar com isso. É por isso que eu vou falar que é uma loucura, né? Não tem mais SUS, não tem mais investimento em segurança, em educação pública, e esse dinheiro, porque não funciona. Então a gente está fazendo um negócio que está gastando trilhões e não funciona. E ao invés de gastar isso, reverter para a população, de alguma forma, com estrutura, benefício para as empresas, sabe, para fomentar isso, ao ponto que o cidadão não precisaria ir num CAIS. Ele teria condições de pagar um plano de saúde e um hospital particular para ele ir, né? O pai não precisaria de uma escola pública. Ele teria condições de pagar um colégio particular para o seu filho. Então, eu não sei, né? Parece uma utopia, mas diante do tamanho que a máquina do governo gasta com isso, não sei. Se revertesse isso para a população, não aliviaria muito mais a nossa questão e nós teríamos menos problemas. O que vocês acham? Ou é muita viagem isso aí? Eu acho que não é impossível, mas eu acho que vai antes disso, né? Precisa mudar uma cultura toda de um país, né? Porque o brasileiro, a mentalidade do brasileiro, infelizmente, é uma mentalidade de
assistencialismo, né? É. Já tem esse Escassez e de ganho, né? vira-lata, né? Nós somos explorados por Portugal, nós somos coitadinhos, nós temos que ter alguém para nos dar suporte. E aí é onde o governo deita e rola, né? É. Então, assim, eu acho que Aproveitam, né? justamente, é porque é um espírito, é como se fosse, a gente tá falando agora né? Mas é como se fosse um espírito que pairar sobre a nação, de que falasse, porque, cara, até o rico no Brasil, ele pensa assim, no que eu posso me dar bem? Entendeu? O que eu vou ganhar com isso? Quem que pode fazer alguma coisa por mim? Não precisa ir longe. Com tudo isso que está acontecendo, infelizmente, no Rio Grande do Sul, quem tem comércio ainda funcionando, pôr de gasolina, aumentou tudo. Não, oportunismo, né? Oportunismo. Eu vi hoje o cara, você pode completar o que você ia falar? O doidão lá, o velho da van, né? Ele tava falando da loja dele, né? Que virou um ícone, né? Que a loja dele no meio das cenas, né? Tava inundado. E ele hoje ele tava falando, olha, eu já decidi aqui com a minha gestão do grupo, né? A van, nós não vamos demitir nenhum dos funcionários, eles vão continuar recebendo, mesmo com a loja fechada, não vamos demitir nenhum dos funcionários, vamos continuar pagando o salário deles até tudo estabilizar, construir uma outra loja, porque ela é segurada, a gente tem grana para fazer, e todos os itens que a gente conseguir resgatar da loja. Ele ainda falou assim, olha, eu tô pedindo para vocês, não saqueiem a van, porque eu já tô fazendo publicamente meu compromisso. Eu vou doar, tá tudo doado, já é da comunidade. Tudo vai para as casas de apoio, tudo que tiver intacto, que tiver condições de uso lá dentro, vai ser doado. Eu não quero nada de lá, eu quero só poder servir a comunidade. Só que isso a gente se assusta quando deveria ser o comum. Normal, né? Né? Deveria ser normal. Então, assim, eu acho que funcionaria se antes mudasse, né? Se tivesse como mudar essa mentalidade do brasileiro de que eu preciso ganhar alguma coisa, né? Eu preciso que alguém me ajude, eu preciso ser assistido de alguma forma. Porque se eu pegar só e falar, mano, você vai ter um salário, né, de 30 mil reais aqui, o salário base no Brasil é 30 mil reais, você não precisa de saúde pública e tal, o cara ia reclamar, ele ia querer alguma... Não, mas espera aí. Você acha que com o que está enraizado na nossa veia, o cara poderia ter um salário de Poderia, sabe por quê? e ainda assim querer Poderia, ganhar. sabe por quê? Quantas pessoas foram cadastradas no Bolsa Pandemia? Lembra como é que era o nome? Como que era? Ganhar 400 reais. É 600 reais. 600 reais. Pessoas ricas que não tinham precisão nenhuma e estavam lá, botavam o nome para ganhar 600 conto. Agora, o contrário existe, né? Por exemplo, a gente falou aqui da Europa, né? Outro dia, o Agostinho, né? O Pedro Cardoso estava falando, ele mora lá. E perguntaram pra ele, mas por que você não vem pro Brasil? O que você... Aí, tipo assim, não, aqui... Ele falou assim, quanto que você ganha? Não, aqui eu ganho menos do que eu ganhava no Brasil. Menos. A diferença é a percepção de qualidade de vida. Porque assim, aqui, por exemplo, eu ganho menos, mas eu não preciso gastar com escola particular, porque a escola pública funciona. Aí é o contrário do que você estava falando. Pelo menos aqui funciona. Então eu não preciso... Não tem por que eu levar meu filho e pagar 8 salários mínimos numa escola top, sendo que a pública é boa, né? Então, assim, a estrada é boa, eu não gasto com manutenção de carro. Eu compro um carro, eu uso ele 10 anos sem ter que trocar ele. Porque agora, no Brasil, não, de 2 em 2 anos eu tenho que trocar de carro, porque não presta a rua. Aí é o contrário, né? Então, assim, existe a política pública levada a sério, as pessoas não precisam de ganhar muito lá, mas elas têm uma vida boa. Aqui no Brasil... Também tem estrutura para eles ganharem melhor. Justamente. Quando aproveitar que você falou de Portugal, assim, pra você ver como que a diferença é gritante, né? Porque se eu for para lá hoje, minha filha chegar lá, ela não pode ficar fora da escola. O governo português dá para ela autorização de residência e analisa o meu. Eu posso pedir através do dela, mas ela não pode ficar sem estudar. E eles saem falando 3 línguas. Então, assim, cara, é outro nível de fato. E aí, o que eu fico pensando cara, na Europa são tantos lugares que são extremamente avançados que, assim, seria tão fácil ir lá, ficar um tempo, entender, melhorar algum processo e trazer para cá, mas parece que eles não querem fazer isso. Esses dias eu estava conversando com o dono de um hospital e aí entrou na conversa falando sobre o SUS. Aí ele falou, SUS é bom para quem? Aí você fica olhando assim, cara... Jamie acabou de falar aqui, ó, Buriti Serena esperando 8 horas para ser atendido. É bom só pro governo, porque tem uma bandeira gigante. Então, aí o que ele falou? Ele fez esse comentário. O SUS, ele só serve para quem tem câncer, porque é um custo altíssimo. Mas não serve mais para nada, serve só para, infelizmente, vazar dinheiro. E aí entra talvez nisso que você comentou, né? Às vezes não precisaria ter a máquina. Porque os Estados Unidos não tem, né? Não. Sistema único de saúde. Tem né? não. Do Brasil... É um dos únicos, né? O Brasil é um dos únicos países que tem. Educação tem, né? Lá gratuito tem. também. Tem.
Mas o que você acha o da minha SUS é viagem? o seguinte, não, é uma mudança cultural que tem que... por Mas exemplo, tem estava antes. fazendo uma conta aqui, por exemplo, se o Brasil arrecada, por exemplo, vamos colocar aqui 3 trilhões, vamos supor, por ano, e se fizer essa metodologia que você está falando, se 50% é de fato para a saúde e a educação, se a gente dividisse isso pelos 200, uma média de 200 mil brasileiros, dava R$ 7.500 para cada Por mês. brasileiro. Olha que Dá para ser um salário Dá. mínimo de R$ 7.500. gigantesco, né? Gigantesco, claro. Mas enfim, vamos para a realidade, né? A gente é muito dinheiro, né? A gente fica meio pensativo, né? Porque hoje um colégio no IP, por exemplo, que é uma referência hoje, você vai pagar a média de uns R$ 1.000 e R$ 1.800, mais ou menos, é isso? Não, acho que é mais, hein? Aí a gente está falando de uma escola cristã, né? Concordo Cristã. contigo que a igreja precisa adiantar adiantar não, né? Retroceder Retroceder. e fazer. Mas, cara, e os formatos que a gente tem hoje? Qual é o cristão que dá conta de pagar R$ 1.200 para uma criança estudar? Esse recurso que você está falando, a gente começa a analisar, fala, nossa, mas vai ficar é muito dinheiro, né? Mas R$ 1.200 você estuda numa escola extraordinária. E você não gasta R$ 1.000 com saúde todo mês. Claro, quando tem alguma coisa, algum problema de saúde, isso é esporádico, né? Talvez daria certo, mas teria que ter uma mudança. Eu acho que não é loucura. Porque hoje o problema eu fico preocupado, vai investir nisso na saúde e não, pode virar um acúmulo também de corrupção maior, né? Os políticos hoje, alguns que são corruptos, iriam achar isso maravilhoso. Assim, eu tô falando de cultura porque, por exemplo, se você pega hoje o assistencialismo que existe no país, aí você vai no sinaleiro, o cara tá lá pedindo dinheiro, você fala assim, mano, vem cá, eu vou te dar dinheiro, não, eu vou te dar um trabalho, vem trabalhar Não e tal. quer. Ele não quer, sabe por quê? Porque ele tem uma bolsa de R$ 200. Imagina se você tiver uma de 7 mil, vai trabalhar esse cara? Então, aí, tipo assim, e aí eu acho que colapsa a sociedade, sabe por quê? Porque esse 7 mil vai ser investido em áreas que são áreas, como é que eu posso te falar? Pontuais da sociedade. Por exemplo, aí vai aumentar o número de carros, porque o cara agora ganha 7 mil, ele vai comprar um carro zero, entendeu? Ele não precisa trabalhar, esse dinheiro tá fixo, é garantido, é uma bolsa que ele tem, né? Ele ganha 7 mil, ele vai viajar mais, vai colapsar, aí vai aumentar a demanda, aumenta preço e tal. E aí, qual que é o incentivo do cara trabalhar, empreender? Hoje o que carrega o Brasil nas costas é o empreendedorismo. Quem é que vai querer começar? Porque o empreendedor, ele é um guerreiro, né? Um sobrevivente no país. Quem é que vai querer pagar esse preço? Se eu tenho um salário fixo que me garante uma saúde, uma educação... Não, que não seja 7 mil, por exemplo, seja um valor que o pastor está dizendo aqui que dava para você custear esse problema de saúde e de sua educação, pagar. Primeiro, esse é o ciclo da economia, que esse recurso ele vai voltar para o Estado. Esse valor vai voltar para o Estado. Ele vai investir, beleza, vai investir no turismo. Esse vai voltar de novo para o Estado. Então, o que acontece? Mas ele vai ter um recurso garantido para ele investir, tinha que ser obrigatório na educação. Aí talvez seria uma base, essa base que nós estamos tanto falando aqui, que a gente precisa dessa base de educação, talvez seria obrigatório, como sua filha chegou lá. Aí funciona se você, por exemplo, também como é que eu posso falar? Direcionar o consumo, criar várias moedas. Você vai pegar, vamos supor, essa bolsa de 7 mil. É 7 mil. Só que vou criar um dinheirinho fictício, um cartão corporativo, né? Esse cartão aqui é de 1.000, ele só aceita na rede de ensino, só serve para pagar a escola de menino. Esse aqui é perfeito. Aí já dá, entendeu? Só que o governo não vai fazer isso nunca. Por quê? Porque aí quem seria que ganharia esse dinheiro? O dono do hospital, que é privado, não é público, né? Isso. Porque aí também não ia adiantar. Se não tirasse de vez da mão deles, o dono da escola. Mas assim, o dinheiro repartiria. Só que, aí é o que você falou no início, a diferença entre governo e domínio. Porque a igreja, quando a gente governa, a gente representa Deus, né? Fomos colocados na terra para isso, mas eu acho que os políticos, uma boa parte deles, não entenderam essa diferença. Nós, sim, temos que ter a consciência de governar, mas não dominar. E o governo ele tem que ser tão digno e tão justo que, se for preciso, eu abro mão do domínio para que o governar flua livremente. Então, isso aí seria uma ideia que teria que abrir mão do domínio. Por quê? Porque o dinheiro não vai entrar mais para o meu bolso. O dinheiro vai entrar para zilhões de escolas que abririam no Brasil e milhões de hospitais privados. Mas o velho da van enriqueceria. Dane-se. Mas o povo está sendo beneficiado. Então é lógico, eu sei, né? E a gente talvez até gastou muito tempo com isso, que é o mundo ideal e o real. Mas voltando e puxando para isso aqui,
Inclusive a Bíblia fala lá em Juízes 9, se eu não me engano, né, da questão do espinheiro governar, né? Que o da azeitona não quis, o da oliveira, né, não quis, a figueira não quis, né? E a outra, esqueci lá. E aí o espinheiro veio. Mas a gente tem que lembrar que essa passagem aqui foi tirada dos filhos de Gideão. Gideão é um cara famoso na Bíblia e ele teve 70 filhos. E dos 70 filhos ele teve um que não tinha o coração como os outros. E um dia esse reivindicou para entrar para a família, porque ele tinha o desejo de domínio. E ele mata os seus irmãos, todos os seus irmãos, e antes dele matar o último, esse último conta essa história. Que a gente às vezes usa até pro lado errado da política. Olha aí, tá vendo? Ó, se a oliveira que é boa não quiser governar, o espinheiro vai... Não, mas a proposta do espinheiro não era governar, era dominar. E por isso que ele mata os seus 70 irmãos. Então hoje, infelizmente, a gente tá vendo um povo que não quer governar. Eles querem dominar, e em nome disso eles matam os seus irmãos. Então a igreja ela precisa ter essa consciência. Sim, nós temos que governar, mas não tem nada a ver com domínio. Deus nunca dominou sobre ninguém. Por que Deus não tomou o raio da fruta, da maçã, sei lá o que era, da mão da Eva? Era um coco. A fruta era um coco. Era um coco? Por quê? Vocês não sabiam não que o fruto era um coco? Tá na Bíblia. A Bíblia diz que quando Eva viu que o fruto era bom, ela tomou do fruto e comeu. Então, a única fruta que dá pra tomar e comer é o coco, porque tem água e tem... Boa. Por que Deus não tomou o coco da mão da Eva? Sabia que ela ia comer, beber, dar pro marido e desgraçar a humanidade. Porque Deus não domina. Deus governa. É verdade. O livre-arbítrio é uma prova. Por que o Jesus não apareceu pro Judas quando ele tava com a corda no pescoço? Pra se matar com o peso de consciência de ter vendido o próprio Jesus. Porque Jesus não domina, ele governa. E a igreja insiste, e a política insiste em dominar. Por um sentido. Dominar. O domínio só caracteriza isso no mundo real aqui. É por causa do jogo do poder. Poder, é porque assim, poder. Ó, as pessoas querem dominar para ter mais poder. E assim, é porque justamente a humanidade não entende isso, né? Não é que ela não entende, é o pecado nos cega disso. Porque assim, qual que é o propósito de Deus para o homem? Comecei, inclusive, nosso debate falando disso, né? Governo. Deus fez o homem, lá Gênesis, capítulo 1, verso 26. Deus fez o homem e o abençoou e disse o quê? Fica aí de boa? Não, governe. Governe sobre a terra, sobre os mares, sobre as aves. Governe. Então, Deus deu autoridade para o homem governar. Em outras palavras, eu estou te dando poder para governar. Só que o pecado veio e mudou essa ótica. Deus dá poder para você governar. O homem experimentou o poder e aí ele inverteu. Não, agora eu quero governar para ter poder. E não é, cara. Sabe, o governo, o poder é só uma instrução, uma ferramenta, uma capacitação para que eu governe. O objetivo de Deus para o homem é o governo e não o poder. Deus deu poder para o homem conseguir governar. E a gente mudou isso. Agora eu quero governar, porque quando eu governo eu tenho poder. É o que o Jamie falou. Gente do céu, nós estamos chegando no fim. Começou agora, não foi não? Agora que foi bom, filho. O papo foi bom, hein? Fluiu aí. Mas aí pode ter a segunda parte depois. Pode. Mas eu vou, antes de direcionar aqui para o final, eu quero fazer uma pergunta. Porque como analista político, você vem observando toda essa mudança que teve nos últimos anos. Sim. Então, e aí a gente sabe que, querendo ou não, teve muita divisão, né? Tem muita divisão até hoje, fica cada vez um pouquinho mais claro sobre isso, e acabou afetando famílias, enfim. Como nós podemos promover a reconciliação e o perdão em situações de conflito, inspirado nos ensinamentos cristãos sobre amor ao próximo e paz? Olha, depois de 2018, nós podemos dizer que teve uma separação no Brasil. Foi algo extraordinário que aconteceu comigo, com várias pessoas. Nós vemos que estava acontecendo algo de errado e o povo brasileiro estava cego. Nós deixamos levar mais de 16 anos um acúmulo de miséria, de muitas coisas. E principalmente a gente não tinha uma liberdade. O que a gente está fazendo aqui hoje é uma liberdade que isso era saciado aqui no Brasil. Nós não tinha isso. 2018 para cá, ou através do celular, eu gosto de falar muito sobre isso. Isso foi um divisor de águas nas nossas vidas, porque nos dá a liberdade de expor a nossa voz. Ah, mas é muito ruim o que está acontecendo no Brasil, essa divisão. Não, eu não estou achando ruim, não acho que tenha divisão. Eu acho que um povo, ele foi liberto
Pela verdade. Pela oportunidade de ter acesso ao conhecimento. Porque o conhecimento que eu tinha, que você tinha e você de casa tinha, era o que nos passava em um programa de televisão. Exato. E esse celular aqui nos deu liberdade de falar, uai, peraí, não é isso que essa pessoa tá falando, parece que não é dessa forma. Começou também a dar uma oportunidade para você pensar mais o que se trata de Brasil. Eu faço uma pergunta aqui para vocês e para quem está nos assistindo, a nossa audiência. Quem são os jogadores da seleção brasileira? As pessoas começaram a interessar mais por política. Gente, eu já acordei 2 horas da manhã para assistir a Copa do Mundo de 2022. A gente nem sabe quando vai Quando jogar. vai jogar. Tem um amistoso hoje. Caiu minha ficha ontem que o Brasil não vai pra Copa, né? O futebol não vai pra Copa, não, para as Olimpíadas. Não É. vai. E, pra mim foi- E aí, né? E aí, a gente sentia tanto, né? Copa do Mundo, essas coisas. Sentia o futebol. Hoje eu lembro que minha mãe fazia em 2022, 2 horas da manhã, a gente acordava, ela fazia aquela forma, uma massa, aquela torta de carne moída. Era maravilhoso Madrugada. o futebol. Mas as pessoas imaginam, falou, cara, esse negócio do futebol aqui não vai influenciar tanto na minha vida, não. É pão e circo, né? É, Não, isso, política do pão isso em aí. si. Então, não vai influenciar tanto. Então, o que vai influenciar é o que esse povo está fazendo no nosso Brasil. Nós estamos entregando o nosso país para um pessoal governar. Aqui eu não tenho nenhum problema com dominar, né? Aqui foi interessante isso. Eu não tenho problema nenhum com profissão. Nós falamos aqui que a pessoa, pelo menos, tem que ter um domínio de gestão. Nós temos um presidente da República hoje, que ele governou o quê? O que esse cara fez? Nada. Ele era ali, tem todo um trabalho, saiu do Nordeste, foi para São Paulo, montou Trabalhou ele com alguma coisa? Tem algum. o sindicato. Falam que ele era metalúrgico, né? Mas depois ele entendeu que esse negócio de trabalhar não dava muito certo e montou um sindicato. E esse sindicato começou a dominar o Brasil. E nós aqui voltando, o que nós estamos passando hoje no nosso país, uma farsa economia, que todo mundo já está sabendo o que está acontecendo no Brasil, principalmente um presidente da República que viaja muito numa agenda externa para trazer recursos para cá, e num período que nós retrocedemos 22% de investimentos internacionais. Então nós deixamos de ganhar em 2023 80 bilhões de reais, onde o presidente da República viajou muito. Poderia ter sido inverso isso. Então, dessa liberdade, dessa divisão, voltando no assunto, a gente foi e voltou, eu acho que isso é muito bom. Eu não falo divisão, mas eu falo que o povo acordou de verdade. O povo falou, se atentou depois de 2022, o patriotismo no meu coração e no seu do outro lado, isso é de Deus sim. Essa vontade de mudar o nosso país com políticas, de ir para a rua, de lutar por algo, isso é saudável, isso é uma democracia. Mas eu acho que a liberdade das redes sociais, que muita gente quer regular, é para calar a voz das pessoas. Porque viram que através da internet as pessoas poderiam chegar onde ela quiser. Não precisa da Rede Globo. Agora eu faço uma pergunta. Você acha que um deputado federal, Gustavo Gaia, ia ser eleito se não tivesse internet? Olha que loucura. Fred. Então são casos assim que o essa próprio polarização. Bolsonaro, né? Então são casos que deram o que para as pessoas? Eu falo muito isso. O conhecimento libertou muita gente no Brasil. Pois é, mas aí vamos lá. A pergunta, assim, se eu não entendi errado, do Elvis, era como que eu lido, por exemplo, lá em casa, né? Tipo assim, não é problema esse despertamento, pelo contrário, eu acho que foi necessário. Mas como que eu lido com os que não se despertaram? É construir uma parede e, tipo, eu vou ficar aqui e você ficar de lá? Conhecimento, acabei de dizer. É conhecimento para você libertar ela. Você não vai em confronto nada. Né? Claro, isso tem que ter discernimento do Espírito Santo também, gente. Porque muita gente quer brigar, quer ser melhor do que o outro, quer falar mais alto. Mas não. São números. Eu posso demonstrar aqui vários números que o nosso governo tem muita dificuldade. Economia e várias coisas. O conhecimento que você vai levar para elas que vai libertar ela. Um familiar. Não é em confronto. Você confrontar, que ser melhor que ela, ou falar mais alto do que ela. Nada disso. Quando a pessoa entende, fala assim, nossa, mas tá difícil mesmo, né? Eu fui no mercado, fui comprar um azeite, tá R$52. Essa base do conhecimento que vai libertar elas. Eu acho muito difícil. Uma pessoa que tá dividida na sua casa, tá hoje direita e esquerda, você mudar a cabeça dela. O principal foco é você orar por ela. Porque tem gente que não muda. Né? Tem um consentimento. E os ânimos estão muito aquecidos. Esse tempo é muito difícil, essa reconciliação, por causa que nossa polarização, né? Então, tem que ter cautela. Bom, chegamos ao fim aqui de mais um Poticel. Começar abrindo aqui para o pastor Daniel aí falar o que
Deus colocou no seu coração aí. Nosso público. Benção, vou ser rápido, gente, porque já falamos muito, né? Mas que bom que você acompanhou até agora. Espalhe isso aí, manda esse link para alguém para ajudar a abrir a cabecinha aí de mais gente, vai ser precioso, amém? Deus abençoe você e continuemos juntos aí no nosso Pode Céu maravilhoso. Obrigado, Jamie, né, por estar aqui. Obrigado. Elvis e Douglas, sempre bom estarmos juntos. Amém. James Vasconcelos, fale aí o que Deus colocar no seu coração. Que isso. Bem, Que alegria estar aqui. Obrigado você que até agora nos acompanhou, essa audiência qualificada. Obrigado, Elvis, pastor Daniel e o pastor Douglas. Foi muito bom. Poderíamos aqui ficar mais 1 hora falando de tantas coisas que está dando luz para muitas pessoas. Não deixe de estudar, pesquisar, ir atrás, ter conhecimento. Eu acho que o cristão tem que ter essa sensibilidade do Espírito Santo, sim, mas buscar conhecimento do que nós estamos vivendo. Eu acho que isso começa principalmente na nossa cidade. Porque a gente pensava mudar o mundo lá em Brasília, mas vamos começar aqui, fazer diferente, fazer uma visita numa associação aí perto da sua casa, estender os braços, porque a política é uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. Outros usam essas ferramentas para muita coisa ruim, mas nós como cristãos podemos usar essa ferramenta para transformar a vida das pessoas e indiretamente levar a palavra de Deus, porque fala que o Estado é laico, mas eu sou cristão, o país é cristão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. é isso aí. Quem tem conhecimento tem um poder, né? Governa, né? Quem não Governa, né? quem não quer, já ouvi muitas vezes isso, né? Quem não quer se envolver com política, inevitavelmente vai ser governado por quem quer, né? quer. Então, minha palavra para você hoje, cristão, não tenha repúdio de política, não tenha nojo, sabe, de tempos eleitorais. A gente perdeu muito espaço na sociedade por conta disso, por não se envolver. E aí a gente deixou um caminho aberto aí para quem não tem os mesmos princípios, né? Existe, é lógico, a diferença, e você precisa levar isso para a sua vida, entre governância e domínio. A gente falou isso aqui, acho que ficou muito claro, né? Então, às vezes, você tem raiva de política, de governo, por conta de todo o histórico que nós vivemos, né? De todos os exemplos que estão escancarados aí, mas você também é um governante. Mesmo que você não seja ou não tenha vocação política, você é um governante lá da sua casa. Você é um governante lá no seu trabalho. Você governa os seus filhos. E governar significa conduzi-los por um princípio que está acima de você, inclusive, né? Então não é dominá-los, é governar. Quando Deus levou José para o Egito, isso mostra que Deus tem compromisso com política, com governo. Deus levou alguém para uma nação que era a potência da época mundial, né, para cuidar daquela nação, mas José não foi governar para os crentes lá do Egito. José, ele garantiu, né, o sustento, o alimento para todos os povos que chegaram. A Bíblia diz que todos os países chegavam lá e eram abastecidos pelo Egito através do governo sábio de José. Ele não governou para os crentes, ele não governou para a família dele, para os israelitas da época. Ele governou para todos com o princípio da palavra de Deus. Governo, e eu encerro aqui dizendo que governo é algo divino, dos céus. Tá? A própria Bíblia diz, Salmo 115, os céus pertencem ao Senhor e o governo lá é dele absoluto, mas a terra ele confiou aos homens. Então Deus deixou a terra para que eu e você governemos, mas governar com os princípios do céu, né? E não com a nossa ideologia religiosa, não puxando sempre para o nosso lado, né? Mas com a justiça. Se você entende a justiça e a verdade, você vai ser um bom governante onde você esteja. Uau. Bom, depois desses comentários eu não tenho mais nem o que falar, né? Mas eu tenho, não posso deixar de mandar um beijão para minha esposa Bruna, que está acompanhada, com a barriga desse tamanho com o Levi. Chega Que logo. vai nascer em julho, até 10 de julho, eu acho que ela nasce antes. Julho? Com a Maria Eduarda. Ó, Júlia, já falou, cara. Fica pra Aniversário 18, que aí dá no mesmo dia, meu. Beijão, amor. A Maria Eduarda, o Levi também, ó. Quase, eu acho 18. Diz que é até dia 10 de julho que nasce, né? Gente do céu. Beijo. Quanto aprendizado, né? Foi bom. Cada podcast a gente aprende o quanto que esse episódio pode, né? Assim como abriu nossa mente, pode abrir a mente aí de outras pessoas. Então não deixe de compartilhar esse link com todas as pessoas aí que você conhece. Não deixe também de seguir a gente lá no Instagram, Pode Ser Oficial. E quem segue lá sabe quem é o convidado. A gente costuma abrir caixinha de pergunta para que você possa participar ativamente aqui conosco, tá bom? Então que Deus abençoe você, sua casa, fique com Deus, vá, vence e volte. Isso! Até a próxima, tchau. Tchau, gente.